antes da gente encarnar, a gente colocou, ó, preciso melhorar isso, isso, isso e isso. Eu vou ficar nesse contexto familiar aqui e eu sei que eu posso. Nossa, então. A gente pode. Não, eu não tô falando por mal, eu tô pensando, nossa, eu era muito foda. Alguém leu? Eu li? Olha ele. Desculpa. Tudo bem. Então, o nosso capítulo de hoje, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Antes de a gente começar, eu quero fazer um momento de concentração. Tá bom. Mas eu acho que eu preciso espirrar, peraí. Não. Então eu quero que a gente coloque a gentileza no nosso coração. Como faremos isso? Fechar os nossos olhos. Imaginem uma esfera de luz rosa, bem brilhante, bem linda, no centro do nosso peito. E no meio dessa esfera está escrito gentileza. Deixa essa luz aí irradiando no chakra cardiorrespiratório, no nosso coração. Deixa essa luz rosa aí um tempinho. Enquanto ela estiver aí, a gente vai agora concentrar na nossa respiração. Então eu quero que vocês inspirem bem profundo, quando eu contar até 3. Segurem e soltem bem devagarzinho. Mas não esqueçam da esfera de luz rosa no centro do peito. Então inspirem. 1, 2, 3, bem profundo. Segurem o ar. Por 1, 2, 3. Soltem bem devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirem de novo, bem profundo. 1, 2, 3. Segurem. 1, 2, 3. Soltem bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo, inspirem. 1, 2, 3. Segurem. 2, 3. E soltem devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora podem ir controlando normalmente a respiração. Normalmente. Deixem a luz rosa brilhando aí no peito de vocês. Com a gentileza. E sejam gentis com vocês. E que essa gentileza possa guiar esse encontro de hoje. Aos pouquinhos podem se mexendo, abrindo os olhos, voltando. Ai, Tudo bem? delícia. Aham. Agora vamos começar. Eu vou fugir um pouquinho do padrão que a gente estava seguindo sempre. Uhum. E eu não vou fugir do tema, mas eu não vou seguir o roteiro ali do capítulo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, que nada é por acaso. Nós estarmos aqui não é por acaso, nós sermos quem somos hoje não é por acaso, e nós estarmos na família que estamos nessa vida também não é por acaso. Então eu trouxe um trechinho aqui do livro A Vida
humana e o espírito imortal, do Ramatiz, que diz que casa bem com esse capítulo. Pais, filhos e demais membros da mesma família são um grupo de espíritos, compondo um conjunto interessado no mesmo reajuste espiritual, recíproco das mazelas do passado. Então, viu? É verdade. Nós conhecemos os nossos pais, nossas mães, nossos irmãos de outras vidas. Pode ser que a gente tenha se dado bem ou não. E a gente veio para essa vida para estar com eles justamente porque todos nós temos um interesse em comum, um reajuste espiritual para acertarmos em conjunto. Então, outra coisa que eu quero que nós colocamos na nossa mente, é que a gente não é melhor que ninguém e todo mundo é um ser humano, um espírito encarnado que está aqui buscando essa evolução, esse aprendizado, esse crescimento. Pode ser que nem todos tenham consciência disso, aqui no agora, mas um dia terão. E a partir do momento que essa consciência despertar, enfim, as pessoas percebam que se foi aproveitado bem ou não essa encarnação. Então cada um faz o melhor que pode com o conhecimento que tem. Então a gente vem para cá com esse véu do esquecimento, justamente para nos colocarmos em prova aqui, né? Porque se a gente tivesse esse conhecimento de tudo que a gente tem, que a nossa alma tem, isso, como é que a gente iria evoluir? Não iria, só iria repetir os mesmos padrões. O que muitas vezes acontece ainda não estando desperto. Vai repetindo os mesmos padrões. Então a gente faz o melhor que pode com o conhecimento que tem. Isso é com a gente e com a nossa família. Então não cabe a nós julgar. Nós não sabemos o que fizemos nas vidas passadas que justifique a colheita de hoje. Então, estamos aqui, a gente não sabe o que fez, mas estamos aqui, e a nossa intenção é melhorar. Temos consciência disso. Nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos irmãos, toda a nossa família consanguínea, ou nossos responsáveis, a família que a gente cresceu, também vieram com o mesmo intuito: evoluir, crescer. E eles também não sabem o que eles fizeram em vidas passadas. Então, a única coisa que a gente pode fazer é cuidar da gente. E, claro, ter esse respeito mútuo com quem está ao nosso lado. Deixa eu ver aqui. E pode ser que muitas vezes essa família seja amorosa, respeitosa. Pode ser que às vezes não. Acho que muitas vezes pode ser que não. Que tenha algum problema familiar. Que família que não tem, né? Mas então cabe a nós ter essa consciência de que a gente não é melhor que ninguém. Estamos todos aqui para evoluir, para crescer. E nos colocar nesse lugar de que a gente pode ajudar a nossa família simplesmente respeitando esse espaço de evolução, esse momento de evolução deles. Pode ser que muitas vezes o respeito não seja mútuo, mas aí nesse caso existem outros meios. Vamos continuar aqui. Eu trouxe esse trechinho aqui, trechão, que é do Evangelho. Então eu vou ler aqui rapidinho. Alguns pais, é certo,
descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los, e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda que se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até aos inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais, todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, independente de qualquer problema que se tenha na família, a gente... É aquele negócio que a gente sempre tratou nos encontros, né? A gratidão, agradecer pelas coisas que acontecem com a gente, pelos acontecimentos, pelas coisas que não aconteceram, que é questão de livramento. Então, assim, em relação... Esse capítulo é especificamente dos pais, honrar pai e a mãe. Então, agradecer. Por mais que não tenha sido uma infância fácil, uma adolescência fácil, mas eles, se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos a vida que temos aqui hoje. Eu acho que uma delas é a questão da aceitação, né? Tipo, não ficar colocando comparações, ou colocando, tipo, mas outra é assim, mas outra é assim, mas por que fizeram isso? Entendeu? É você aceitar, não se colocar como vítima, né, da situação, mas também não se colocar como culpado da situação. Uhum. E através dessa aceitação entender que tudo foi um quebra-cabeça para te tornar quem você é hoje. E querendo ou não, pelo menos eu, quando eu olho para quem eu sou hoje, eu gosto. Eu amo, na verdade. Então é uma questão de aceitação, entendimento e tal. Claro, alguns outros processos são um pouco mais difíceis, mas essa parte assim, consegue entrelaçar e entender. Igual quando eu tava conversando com a Nunan, que ela falou da história dela com o Baluaê, que aconteceu toda aquela situação, que eles precisaram passar por isso, e que isso fez com que ela se tornasse quem ela é hoje, e ele também. E hoje os dois trabalham juntos, porque foi uma evolução. Então, tipo, acho que é isso, sabe? Entender o processo de cada um e aceitar, porque a gente escolheu coisas boas também do caminho, não foram só coisas ruins. Com certeza. Né? Basta entender, não que a gente anula as coisas ruins, mas a gente aprende a apreciar também as boas. É questão de trabalhar as coisas não tão boas que aconteceram, né? Isso. Porque também, se não fosse por essas coisas, a gente não teria aprendido muitas coisas que a gente aprendeu. Teria também, talvez, uma mensagem, né? Princípios, algo para agregar, algo para valorizar. Sim, e a gente tá falando aqui como filhos, não somos pais, não sou mãe. Exatamente. Então a gente não sabe quais foram os perrengues que eles passaram. O que aconteceu tudo para eles nos criar como nós somos hoje. Então, não cabe a nós julgar, né? Só agradecer mesmo. É o que a gente já falou. Ter sempre respeito, tratar a nossa família, os pais, mães, irmãos, avós, com gentileza. E sempre agradecer. Porque como foi dito ali no início, nada é por acaso. A gente sempre tem um aprendizado para tirar de todas as situações. Inclusive daquelas que são de felicidade, de amor, situações amorosas. Um encontro em família, com muitas risadas. A gente pode transmitir isso
para as pessoas que são próximas a nós. Transmitir todo esse amor, toda essa gratidão que a gente tem. Que foi construído no leito ali, no lar. Então, tudo é aprendizado. Então, sempre respeito, gentileza e gratidão. E daí, no caso, quando a situação é muito grave, é uma palavra muito grave, muito forte, mas quando a gente percebe, quando a gente tem essa consciência de que, ok, estamos fazendo o que a gente pode, tem essa questão do respeito, gentileza e gratidão com os familiares, e mesmo assim a gente não tem essa reciprocidade, se está nos fazendo mal, se a gente sente que a gente não consegue continuar evoluindo, então eu iria sugerir, eu já ouvi outras pessoas falando também, do distanciamento amoroso. Continuar mantendo respeito, continuar mantendo aquela gratidão, mas a gente não pode querer puxar o outro também e acabar atrasando o nosso crescimento quando nos faz mal. Mas sempre, sempre reconhecer que a gente precisa ter essa gratidão no nosso coração. E se um dia, por acaso, o outro conseguir também sair da situação de receptividade, de amorosidade pra gente, de querer entender o nosso lado também, de não ser egoísta e olhar só pro próprio umbigo, então a gente, por que não reaproximar? Seria até melhor, né? Conseguir resolver isso aqui, nessa vida, do que deixar para depois. Até porque a gente veio justamente para conseguir conciliar alguma coisa. Mas é isso, um dos pontos seria esse distanciamento amoroso, mas sempre tentando buscar essa aproximação novamente. Tem, acho que, não sei se estava no Evangelho, mas enfim, me veio essa frase: amor cura tudo. Eu estava lendo justamente o livro aqui do Ramatiz, e tem esse trechinho aqui bem legal, que diz assim: o lar proporciona ao espírito encarnado as iniciativas do sentimento fraterno, incentiva-lhe a tolerância, paciência, humildade e a conformação, adestrando-o para depois enfrentar as adversidades do mundo. No mesmo lar, as almas reciprocamente hostilizadas em existências pregressas contemporizam-se de suas diferenças porque vinculam-se à mesma linhagem consanguínea. E no ambiente doméstico, e por força da sobrevivência física, avança para a compreensão espiritual definitiva. Os filhos são hóspedes, nem sempre desejados, que por força dos conflitos pretéritos, achega-se para substituir o ódio pelo amor, a desforra pela indenização. O lar funciona como um curso de confraternização e ajuste de sentimentos em conflito no passado. O amor cura tudo, minha gente. Aí eu lembrei... Então me falta amor. Então me falta amor. Por quê? Porque tem coisa pra curar. Não me falta amor. Mas não é tipo uma palavra tipo, nossa, como eu sou mal amado. Mas eu preciso aprender a amar mais. Eu sou muito amado. Mas entende? Talvez amar a si mesmo? Não, isso eu me amo. Eu me amo. Uhum. De verdade. Mas a questão que eu digo é a questão de talvez um. Como é que eu posso explicar? De amor não tão sentimental, mas mais consciente das coisas, assim, sabe? Porque eu já senti bastante. Mas falta a parte da conscientização, porque às vezes eu penso que eu preciso sentir e eu não tô sentindo. Eu só preciso ter consciência. Entendeu? Eu não tenho. Entendeu? Não, também não.
Então deixa. Mas pensa no amor como essência divina, não como um sentimento. Também poderia ser, mas pensa nesse amor essência divina. Ele cura tudo. Todos nós temos, vibrando no nosso coração. Nós, nossas famílias, nossos amigos, os gatinhos, os animaizinhos. Aí eu lembrei também desse trecho aqui do livro que eu recebi, o segundo, que ainda está em fase de edição. Eu lembrei desse trecho aqui que é bem isso aí mesmo. O amor entre mãe e filho, por vezes, é a melhor forma de se curar de desavenças passadas, pois o amor cura tudo, reconstrói e nos submete ao que temos de mais puro e próximo à grande força criadora universal. É no amor que nos conectamos à nossa própria divindade interior, e é por ele que evoluímos da forma mais pura. Mas é nesse sentido de amor, essência divina mesmo. Alguém tem alguma coisa a falar? Para acrescentar? Não. Aí tem a parte no Evangelho que fala da família corpórea e a família espiritual. Ai, meu Deus, muito amor por esse texto. Porque a família espiritual, quem são? Quem é a nossa família espiritual? Nossa família espiritual é essa galera que nos guia. É esse povo que está aí do outro lado olhando a gente agora, que está inspirando essas palavras, que está inspirando essas palavras que vocês estão falando, que vocês estão pensando. Esses pensamentos aí, a família espiritual são os nossos guias, os nossos mentores de luz, os nossos guardiões, que eles não querem ser identificados, eles não precisam de nome, eles só precisam que a gente esteja bem aqui e que a gente confie neles. Que a gente faça a nossa parte aqui, que a gente caminhe para o bem, que a gente faça essa caminhada para a luz, mesmo as pessoas que não acreditam na espiritualidade, que são céticas, mas se elas forem pessoas que fazem o bem, então elas estão cumprindo com o papel delas aqui também, e os guias espirituais com certeza estão ao lado delas. Mesmo as pessoas céticas que não acreditam em nada. Então a família espiritual são os nossos amigos e amigas, assim, de várias vidas. Eu diria que, assim, é a nossa verdadeira família. E claro que a gente acaba encontrando amigos e amigas de outras vidas aqui. E que eu diria que também são parte da nossa verdadeira família. Nossa almas afins, amigos de alma, irmãos de senda, família que encontramos nos caminhos da vida. Então, esses encontros, assim, sabe aquele negócio que, tipo, a gente olha pra pessoa e, meu, eu conheço essa pessoa, eu tenho tanto carinho por essa pessoa, tanto amor, é a primeira vez que eu tô vendo essa pessoa. Isso é tão maravilhoso. E se a outra pessoa também sentiu isso e tá aberta a compartilhar e formar esse vínculo, essa amizade, enfim, é tão enriquecedor, porque a gente acaba se encontrando aqui justamente para cumprir as nossas jornadas aqui. Também tem, nada é por acaso, também tem um objetivo para esses encontros. E quando a gente está vibrando igual, a gente acaba encontrando essas pessoas. E isso é tão... Ai, dá um amorzinho quentinho no coração, sabe? Tão bom. Mas também tem aqueles amigos que a gente conhece na encarnação, nunca viu na vida, ou em outras vidas. E também é um chamado, né?
tem um objetivo esse encontro, e acaba formando vínculo que vai passar dessa vida com certeza. E esses encontros também são muito enriquecedores. Ai, é tão legal, gente. Tão gostoso. Falando disso, dessas amizades que não se reconhecem, assim, em primeiro momento, né? Mas que fazem parte para que isso venha a agir nas próximas encarnações. Se parar para pensar, é basicamente tudo se inicia assim, né? Uhum. Então, tipo assim, essas que a gente tem essa afinidade de primeiro momento, em algum momento lá atrás, nas vidas passadas, passou por esse não reconhecimento. Exatamente. Daí- Um primeiro encontro. Sim. Sim. Então, nossa, minha cabeça tá assim. Quer falar? Mas não, tá indo. Tá. Tá tudo certo. Então eu vou entrar nas instruções dos espíritos que eu... só tem um texto nesse capítulo, que é do Santo Agostinho. Então eu peguei alguns trechinhos do texto e compilei também com um trecho aqui do Ramatiz. Então o primeiro trecho aqui que eu trouxe, esse aqui. Para chegarem a Deus, uma só... Ali eu botei senha, mas é senda. Ou é senha? Ai, gente, o meu teclado não é lá dos melhores, né? Senha, tá certo. O que é senda? O que seria senda, né? Senda é caminho, jornada. Caminho? Uhum. Então, de novo. Para chegarem a Deus, uma só é a senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Vamos digerir esse capítulo, esse trechinho. Aqui... Hã? Pesado. Mas é isso mesmo. Se a gente for ver... Que a gente estava conversando, né, Felipe? Ai, família, semana eu tô passada muito sobre... pesado. Que a gente estava conversando sobre... A gente aprendeu nos encontros passados esse amor ao próximo, amor aos inimigos, mas a gente precisa também falar sobre o amor dessa galera que está próxima de verdade a gente, que seria a família. Porque quando a gente trabalha o amor ao próximo, quem é o próximo? Quem está próximo? Uhum. Porque, assim, em grande escala, se a gente pensar, tipo assim, no mundo, no nosso planeta, a gente faz coisas por amor ao nosso planeta. Seja nas pequenas coisas ali, como separar o lixo, enfim, esse cuidado que a gente tem com a natureza. Então, isso em grande escala, se a gente for pensar, assim, por exemplo, as ações que a gente faz na internet, ajudando as tragédias que acontecem, por exemplo, no Rio Grande, em grande escala, esse amor, ele é atingido. Mas nas pequenas escalas, que é quando a gente fala do próximo, né? Quem é que tá próximo da gente? Exatamente. Porque em grande escala a gente consegue encaminhar uma energia de luz. Parece que até que é mais fácil, né? Exatamente. Porque a gente não tem aquela proximidade, porque a gente Mas não pra acha que ajudar- sabe quem é aquela pessoa. Mas pra ajudar que a gente não tem tanto... Quem a gente não conhece os enroscos da vida, quem a gente não tem Porque de fato a proximidade. gente não conhece, Aham. por mais próximo que seja, né? Porque, tipo assim, assim como nós, também teve algumas pedras que foram atiradas, também teve um passado, um caminho a percorrer, que foi percorrido, enfim. Não tem uma trajetória por trás daquela pessoa que se diz nossa mãe nessa encarnação. Que se diz não, que é nossa mãe nessa encarnação. Sim. Então, tipo assim, a gente tem que ver que são pessoas e que, assim como a Emily já colocou ali no início, né? A gente tem que ter esse entendimento de que essa pessoa também está num processo evolutivo. A gente tendo essa consciência ou não. A gente tem essa consciência, mas essa pessoa tendo essa consciência ou não.
estar nesse processo. Então, Nós somos conscientes, É. então nós temos a responsabilidade Exatamente. de tentar fazer alguma coisa. Exato. Porque a partir do momento que a gente tem acesso a essa informação, a gente tem o poder de escolha de seguir os caminhos, né? Exatamente. Ou desses caminhos, enfim. Uhum, Mas essa pessoa não tem essa consciência, uhum. né? Tipo, é a mesma coisa que eu tava comentando com os alunos esses dias, que em sala de aula a gente tava conversando, a gente tava tendo aquele debate sobre onde está o amor, né? E num desses debates a gente conversou sobre a questão da plataforma de música, o Spotify, de que os investidores, não, na verdade os donos, os fundadores, Aham. os fundadores dessa plataforma estão investindo na guerra. Então, tipo assim, muitos dali dos alunos fazem parte disso. A gente, né? A gente, na verdade. usa a eu até esqueci, plataforma, né? Eu esqueci disso. Mas então a gente tá, querendo ou não, contribuindo para que isso aconteça também. Então, tipo assim, daí eles ficaram tipo assim, meu Deus. Daí eu coloquei para eles, e agora, o que a gente vai fazer com essa informação? Porque agora... entende? Tipo assim, a gente vai mudar para ajudar a não gerar mais isso, ou a gente vai continuar tendo esse peso, carregando isso também, tendo consciência, né? Não que a culpa seja nossa. Não, porque quem está investindo é eles que estão tomando essa decisão de usar esse dinheiro para isso. A gente está usando essa plataforma, mas fazendo uso a gente contribui agora que a gente tem a consciência disso. Daí os alunos ficaram assim, tipo, por que tu me avisou? Que não sei o que, sabe? Então, tipo assim, porque são notícias que a gente precisa compartilhar, porque faz parte do mundo, né? Sim. Tipo, eu não sei em que momento que eu comecei a pensar sobre isso, mas quando eu tava falando ali, agora há pouco, me veio uma coisa assim de que, poxa, a gente é uma espécie que se mata, né? Daí, eu não sei por que veio isso, mas veio muito isso. Tipo assim, a nossa espécie se mata, a gente mata uns aos outros, infelizmente. Porque a gente não tem essa consciência, porque a gente não tem essa informação. Então, a falta dessa informação gera isso. A falta dessa consciência gera isso. Então, a gente precisa aprender a ensinar as pessoas que estão próximas a nós. Quer esse aqui? Pode ser. A gente precisa aprender a ensinar as pessoas que estão próximas a nós a se despertarem, sabe? Então, tipo assim, querendo ou não, é bem mais ou menos aquilo que as religiões já fazem, assim, né? Não que a gente tem que converter o outro, mas sempre questionar o outro para que o outro se questione. Fazer essas provocações, né? Isso. Sabe? Para que o outro se questione para saber se o que ele tá fazendo é certo, faz bem para ele, faz bem pro outro, sabe? Sim. Então, tipo assim, isso é o mais importante. Porque daí, através desses questionamentos, a pessoa vai começar a se ouvir. Porque é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente começa a se ouvir, a gente começa a perceber que as coisas não são como a gente acha que são, enfim, vai desconstruindo e construindo algumas coisas. Mas voltando aqui pro caso família, você falou ali do contexto de mais amplo, né, global e tudo mais, a gente fazer essa caridade para os outros que estão, que a gente não conhece, né, que é mais fácil e tudo mais. Mas existe, como já foi dito, né, existe um motivo de estarmos nesse ciclo que estamos hoje, nessa vida. Então, que a gente consiga fazer essa caridade para essas pessoas, né? Por mais que elas não queiram despertar. A gente precisa respeitar esse ponto também. E respeitar também já é uma questão de caridade. Sim. Caridade moral, como a gente viu no encontro passado, a tal da indulgência. Ter essa caridade, esse respeito, essa tolerância com o momento que o outro está ali passando, né? Então, por isso que é colocado aqui essa questão de que não é possível fazer caridade sem o perdão e muito menos com o coração tomado de ódio. Como é que a gente vai conseguir ter... Como é que a gente vai conseguir ter esse respeito, sendo que a gente está cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de rancor? Não tem como.
Eu trouxe 2 trechinhos aqui que é basicamente um recado para os pais e mães. Então, um dia, se formos responsáveis por pequenas criaturinhas nesse mundo, é mais ou menos esse o caminho que a gente teria que tomar. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, uma criança, um feto, né? Então, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Então, como fazer isso? Eu entendo que seja um equilíbrio entre o amor e, de fato, a educação. Daí tem esse segundo trecho aqui. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz a sua existência anterior. Ao estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores dos germes de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Então, cuidado também com os extremos. Então, é justamente o equilíbrio. A gente não pode... eu não sou mãe, mas enfim, um dia talvez seremos pais e mães. Mas a gente não pode ter esse... como é que eu posso dizer? Não pode deixar a criança simplesmente fazer o que ela quer. Tem que podar. Tem que fazer essas podas, como diz ali, né? Se tiver qualquer manifestação de uma atitude, de uma palavra egoísta, ou que denote orgulho, esse orgulho de superioridade, a gente precisa ser rígido e podar esses vícios, essas atitudes, e ensinar, né, o porquê não. Porque a atitude não foi legal, o porquê que seria legal emprestar um caderno, um lápis para amiguinho, compartilhar e tudo mais. Então, ter esse equilíbrio entre o amor e também não ser autoritário. Aquele autoritarismo que não tem carinho, não tem compaixão, não tem amor. Então eu vejo que é bem o equilíbrio. Ter amor e ter essa disciplina. É esse o conjunto. Daí eu trouxe esse trecho aqui do Ramatiz, que ele foi questionado sobre aquela educação com... fugiu a palavra. Mas com castigo físico. Isso, também. Daí ele foi questionado se seria ok ou não. Daí ele respondeu assim, um trecho, né? Tem mais coisa, mas esse trecho aqui que me chamou a atenção. Quando os pais, inteligentes, amigos e controlados esgotam todos os recursos de disciplina justificável e sem violentar o afeto espiritual, sendo inócua qualquer iniciativa disciplinada, enfim, que não deu resultado, botar de castigo, a palavra ali, né, conversar e tudo mais, que nada disso deu certo, só lhe resta uma alternativa: confiar na própria educação madrasta e impiedosa do mundo. Em verdade, como todos nós somos espíritos e filhos do mesmo Pai, interessados na própria aventura espiritual, quando recusamos o auxílio e a amizade dos progenitores amorosos e justos, candidatamo-nos à aprendizagem do bem pelos educadores grosseiros e impiedosos do mundo profano. Mas não desesperemos por qualquer temor, pois acima de tudo, e sob a palavra fidelíssima do Cristo Jesus,
nenhuma ovelha se perderá fora do aprisco do Senhor. Pum. Amei. É complicado, né? Porque, tipo, É foda. a gente não tá ali na pele daquele pai, daquela mãe que tá diariamente com aquela criança, ou aquelas crianças. A gente não sabe o que cada um passa, o que se passa dentro da casa, mas ele fala aqui justamente de evitar, de não fazer esses Chegar nesse castigos ponto, físicos, né? E por mais que o pai ou a mãe queiram disciplinar a qualquer custo, porque sim, o mundo é muito pior, a gente aprende de forma muito mais dolorosa no mundo. Então, os pais, de fato, vão querer fazer com que o filho aprenda ali no seio da família, no lar. Mas, infelizmente, tem indivíduos que não, mesmo crescendo rodeado de amor, ele não tem esse despertar, essa consciência. E acaba que é viver e deixar viver. Isso eu imagino que deve doer muito para um pai e para uma mãe. Deve ser muito triste. Mas é aquele negócio, né? Nenhuma ovelha se perderá fora do aprisco do Senhor. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai encontrar esse caminho de luz. Todo mundo vai se dar conta de que dentro de si existe essa luz, esse amor divino. Então, é dar tempo ao tempo e respeitar a condição ali, o momento de evolução daquela pessoa. Eu acho que sobre essa questão familiar aí, de educação, né, sobre como educar, é muito complexo pela estrutura, né, das famílias. Sim. Tipo, como foi ali a gestação, como isso aconteceu, se foi porque a pessoa quis, se não foi porque ela quis, qual que é a condição social dela, qual que é a educação que ela recebeu dos pais dela, tipo, qual que é o convívio social dela, sei lá, uma pessoa é pobre, média, rica, então, tipo assim, é bem tenso mesmo. Aplicar isso em si, né? Mas é bom a gente ter Pra gente, e passar essa mensagem, né? Sim. É bem tenso. Mas nenhuma ovelha se perderá fora do aprisco do Senhor. Não, isso não, com certeza. Mais cedo ou mais tarde, o caminho, todos vão ser guiados para essa rota da luz. Mesmo aqueles que cometeram as piores atrocidades em várias vidas. Eu vejo que é questão de evolução mesmo. Pode demorar milhares de anos, várias vidas, mas um dia todo mundo vai despertar para essa luz, esse amor que tem dentro de si. Sim. E conseguir compreender que essa luz também está no outro. Sim. E como é bom a gente poder perceber essa evolução, esse crescimento no nosso convívio, né? Percebe que pelo menos aquela geração ali não vai passar pela mesma situação que você passou, porque cresceu, entendeu? Então, tipo, é mais reconfortante, entendeu? Poder se posicionar, poder falar, poder orientar e tal, entendeu? Porque tu tem mais controle sobre a situação, querendo ou não. E aí tu vê que, tipo, a tua posição fez com que existisse essa revolução de todas as partes, sabe? Às vezes a gente não consegue, no caso, você falou orientar, né? Às vezes a gente não consegue chegar ao ponto de ter essa abertura para falar sobre o que a gente percebe no outro. Até porque a gente precisa primeiro olhar para dentro da gente, para a gente conseguir ver o que nós precisamos melhorar, para daí poder adaptar na vida do outro. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: às vezes a melhor forma de a gente conseguir fazer com que o outro se cure também
é através do exemplo. Uhum. A gente não precisa falar nada, a gente só precisa fazer. Então, a questão ali que o amor cura, eu não preciso falar pro meu pai, por exemplo, que eu amo ele. Eu amo ele. Uhum. Mas estando ali todo dia, cuidando dele, estando próximo a ele e conversando com ele sobre outras coisas, enfim, é um exemplo. Uma forma de mostrar para ele que existem outros caminhos, que existem outras vidas. E isso no contexto familiar de uma forma mais ampla também. Por mais que a pessoa ali ela não tenha, ou seja, enfim, materialista, não tenha consciência, mas todo mundo tem esse direito a receber uma caridade, um afeto, um carinho, um amor. Porque querendo ou não, somos todos seres humanos buscando esse caminho da evolução, buscando o nosso melhor. Por mais que a pessoa não saiba disso. Um dia ela vai saber. Pode ser ainda em vida ou não. E é tão bom, assim, a gente ver esse lado, que nem a orientação para os pais, essa questão, assim, de, como ser um bom pai, enfim, para a gente refletir também, não só em caso a gente se torne pais ou mães, né, mas também para espelhar um pouco disso no que a gente recebeu, né, para tentar entender e compreender, assim, que firmar mais o entendimento de que o pai e a mãe está nessa condição de pai e de mãe, mas que também tem a luz, também carrega o amor, que fez o que pôde, carrega uma história, uma trajetória, né? Então é importante para firmar mais essa compreensão. Sim. Ninguém sabe ser pai e mãe, né? A gente aprende na prática. Aprende na prática, justamente. Tipo, por isso que existe até, às vezes, a questão da personalidade dos filhos não ser igual, porque para cada filho existe uma experiência diferente, né? Às vezes um filho aprende mais, outro deixa mais solto, outro, né? Cada um é diferente, né? Somos seres únicos. Uhum. Então é por isso que é importante nós sermos quem somos. Porque o mundo precisa da gente aqui sendo quem somos, sendo a nossa essência. E isso num contexto mais amplo e dentro da nossa família também, dentro da nossa casa. Uhum. Ainda sobre os trechinhos aqui do texto do Santo Agostinho. Então, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. E isso eu não vejo tanto falando com filha, mas observando pessoas próximas que são pais, que são mãe. Então, às vezes, a gente pode ter na nossa mente, julgando, assim, né? Como a vida daquela pessoa é tão complicada, né? Questão financeira e criar os filhos e tudo mais. Só que Deus só dá aquilo que a gente consegue superar. A gente tem força para tudo aquilo que é colocado no nosso caminho. Tanto na questão das dificuldades, quanto na questão das coisas boas mesmo. A gente só vai conseguir, a gente só vai atrair, por exemplo, um afeto amoroso, um par romântico, se a gente estiver naquela abertura, naquela vibração. Então, semelhante atrai semelhante. E é isso, a gente está aqui justamente para passar o que a gente precisa passar. E a gente sabia, a gente colocou, antes da gente encarnar, a gente colocou, ó, preciso melhorar isso, isso, isso e isso. Eu vou ficar nesse contexto familiar aqui e eu sei que eu posso. Nossa, então... A gente pode.
Não, eu não tô falando por mal, eu tô pensando, nossa, eu era muito foda. Porque pra mim, pra olhar e falar, nossa, você vai conseguir superar. E daí tem esse último trecho aqui é bem o final do texto do Santo Agostinho, que é um compilado do que a gente já viu e um adendo. Formam famílias os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se gruparem como fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontecem ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam por vezes causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Ah, eu achei tão lindo isso. Porque, querendo ou não, também é um ciclo, né? A gente vem, nasce, renasce, volta à vida na matéria, cresce, acaba no seio da família, no lar, crescendo, aprendendo o que precisa aprender, passando tudo que precisa passar. Então vai crescendo, tem a fase da rebeldia, adolescência, e enfim, vai crescendo, continuando a vida adulta. Pode ser que tome consciência ou não de que somos espíritos encarnados vivendo essa experiência na matéria. E se a gente tem a consciência ou não, mas tem essa bondade dentro do coração, a gente acaba ajudando as pessoas que estão ao nosso redor, dentro da família ou não. Então essas pessoas que são ajudadas, elas também vão acabar ajudando outras. Então é aquele negócio de a gente ser a mudança para o bem que a gente quer ver no mundo. É um ciclo. E é lindo. Então a gente começou com a palavra gentileza, então que a gente possa levar essa gentileza no nosso coração, para nós mesmos, para com os outros, para nossa família, os colegas de trabalho, para os animaizinhos que passam pela gente, pelas pessoas que a gente cruza. E tentar sempre pensar que a gente pode ter essa gentileza com o outro através do respeito, silenciando, através do exemplo e através da caridade mesmo, de forma mais incisiva, através do abraço, através da compaixão. Então sempre tentar levar a gentileza com a gente, que é uma forma de amor também. Daí do capítulo do Evangelho eu tenho isso, e daí eu recebi alguns toques que eu quero passar para vocês também. Vocês ficaram com... Assim que eu fiquei ali vidrado na palavra gentileza, me veio que uma vez a gente estava trabalhando essa palavra gentileza, eu só não lembro onde, assim, qual que era o estudo, qual que era o momento, mas que a palavra gentileza são duas palavras, né? A palavra gente, que vem das pessoas, e leza, que vem da palavra de leveza. Então, tipo, de deixar as pessoas mais leves. E é aquele negócio, né? A gentileza, no teu caso, é para você mesmo, para você se tratar com gentileza e ter essa percepção das coisas,
do momento atual. E é isso aí, cada um faz o melhor que pode com o que tem dentro de si. Eu vou passar os toques, daí a gente pode conversar mais depois. Toques iluminados para os encarnados. Eu acho que não tem muito o que explicar, mas vamos lá. Creiam na sua própria luz. Ela está em tudo, inclusive dentro de todos. Veja ela também em todos que lhe rodeiam. Não tem muito o que explicar, né? Não tem, mas é intenso. Bem perceptível. 2. Não subjuguem ninguém. Todos são filhos e filhas da luz divina. Quando vocês conseguirem compreender isso, o caminho se tornará mais leve. Tijolinho por tijolinho. E é bem isso, né? Se a gente conseguir colocar na nossa cabeça que todo mundo é filho do mesmo Deus, da mesma luz, e que cada um está no seu caminho de evolução, fica mais leve. Uma coisa que se encaixa nisso também é aquilo que a gente já fala, né? De ter a visão, de que o outro também está aprendendo, enfim, né? E também que nada nos difere dos outros, né? Eu acho que eu já falei isso em um outro encontro. Mas que a gente tem que aprender a desconstruir esses julgamentos, deixá-los, porque nós não temos esse poder de julgar. Então não tem que ter nenhuma diferença. A gente tem que ser igual. A gente tem que ter esse pensamento, né? Por mais que a gente saiba que cada um tem o seu processo, enfim, né? A gente tem ali o nosso caminho, o outro tem o caminho do outro. Mas a gente tem que ter a consciência de que nós somos iguais, porque nós estamos no mesmo processo, nós viemos da mesma luz, nós temos a mesma luz, então é isso que nos torna iguais. O que eu repito para mim às vezes é que eu não sou melhor que ninguém, e também ninguém é melhor do que eu. Somos todos iguais. Únicos e iguais. E foi isso que eu saí de lá com isso, assim, daí me veio, agora que você falou isso, me veio muito isso, assim, de não julgar ninguém, né? Que a gente é filho da mesma luz, então a gente é igual nesse caminho. Sim. Sendo únicos, nós somos iguais nesse caminho. Então nós temos que ter isso. 3. As emoções que tomam conta de todos em situações de extremidades explosivas podem prejudicar a sua própria saúde, mas elas são humanas. Prestem atenção ao redor e tenham a percepção de como elas chegam até vocês. Raiva, ódio e tristeza são algumas delas. Não se deixem dominar. Como fazer isso? 4. Respirem. Quando vocês se sentirem, quando vocês conseguirem perceber, entra a questão do autoconhecimento também, né? Quando vocês conseguirem perceber que estão com um sentimento ali não muito legal e que o negócio só tá aumentando e que vai ficar pior, respirem. Então ele colocou aqui, puxem, mais ou menos o que a gente fez ali no início, puxar o ar contando até 3, bem profundamente, segurar o ar contando até 3 e soltar o ar contando até 3, um pouquinho mais, 5, 6 ali, bem devagarzinho. Né? Eu sempre, quando eu percebo que eu tô assim meio emocionado demais, né, tipo, estressado, eu respiro e eu vou falando comigo, calma, relaxa, tudo certo, eu vou me orientando. Porque senão. E fazer esse exercício de respiração até vocês realmente perceberem que não, tô mais tranquilo agora. Assim como a fé, o ar não se pode ver, mas é essencial para os momentos de pico de emoção. Tem que respirar. Tem que respirar bem profundo. Eu não sei porquê, mas tipo assim, que nem tudo isso que tá falando de que o outro também é luz, de respirar, tá me vindo muitas coisas da escola lá, sabe? Tipo, porque aqueles alunos, eles estão assim, tipo, eles estão final do ano, eles estão tipo assim, agitado, né? Sim, eles estão uma bomba assim, sabe? Parece que vai explodir, vai estourar. Sim. E daí os professores também estão. E daí tipo, está todo mundo.
E como eu vou lá um único dia, tipo, se um único dia é capaz de, tipo assim, sabe? Tipo, eu consigo ver o que todo mundo tá passando, assim, sabe? E é muito difícil porque às vezes eu entro nessa vibração também, Sim. sabe? Eu tenho que ficar respirando fundo, tenho que me controlar pra não gritar com os alunos. Então, tipo assim, eu falo algumas coisas, mas com rigidez, mas, sabe? Então, tipo assim, tem que ficar nessa respiração, controlando o tempo todo. Então, tipo assim, tal o caos daquela escola, sabe? Então, tipo assim, respirando não, lendo e tendo tudo isso aqui agora, assim, dessas últimas partes, tá me vindo muito o que tá acontecendo lá. E, meu Deus. Depois você me manda esse PDF pra me colocar no grupo da escola. 5. Quando fecharem os olhos à noite, imaginem uma linda rosa branca envolta de uma esfera de luz rosa e respirem. Concentrem-se na imagem e na respiração. Sim. Então, esse aqui é um exercício para a gente fazer antes de dormir, para justamente se centrar mais. E é uma forma de meditação. Então, focar na respiração e ficar com aquela, né, criar essa imagem. Eu pedi para a inteligência artificial que me produziu uma mais ou menos. Então, para ficar visível, né, para a gente conseguir visualizar de forma mais fácil. Então, ficar imaginando essa rosa branca em volta de uma esfera de luz rosa, bem luminosa, assim, bem brilhante, e focar na respiração. Não necessariamente fazendo ali aquela parte de respirar profundamente, segurar e soltar devagarzinho, mas, né, se concentrar na respiração e na imagem. Uns 5, 10 minutinhos antes de dormir. Justamente para centrar e trazer um equilíbrio e trazer essa questão de serenidade. E de amor, né? Sim, porque a cor rosa é amor. O rosa é o amor. 6. A vida é feita de altos e baixos e tudo passa. Não esqueçam de agradecer por cada novo dia que lhes foram concedidos. Por cada novo dia que lhes foram concedidos. Gratidão muda tudo. Que é o que a gente já vem falando muito, né? Que a gratidão muda a nossa frequência. Então, 6 de novo. A vida é feita de altos e baixos e tudo passa. Não esqueçam de agradecer por cada novo dia que lhes foram concedidos. Gratidão muda tudo. Que a gente já vem falando muitas vezes, né? Que a gratidão é a melhor forma de mudar a nossa frequência. E aqui traz também a questão de que tudo é passageiro. Então, por mais que a gente esteja passando por alguma coisa que seja difícil, que a gente entenda que é difícil, mas colocar na nossa mente que, na verdade, é um desafio e que vai passar. E o que a gente vai conseguir colher disso é um aprendizado. Se a gente interpretar dessa forma. E agradecer sempre. 7. Quando estiverem exaustos de tudo, fechem os olhos e peçam que a luz divina inunde suas auras. Mesmo que a resposta não venha de forma clara, o silêncio já é essa resposta. Então, quando a gente estiver passando por um momento que acha que não vai ter fim, que a dor é muito grande, enfim, qualquer situação ali que esteja tirando o nosso centro, que esteja tirando o nosso equilíbrio, então fechar os olhos e pedir que essa luz divina inunde a nossa aura, que encha o nosso coração dessa luz, desse amor. E pode ser que a gente não receba resposta nenhuma, mas o silêncio então já é essa resposta, porque é justamente do silêncio que a gente estava precisando. Eu geralmente quando eu me sentia muito cansado, assim, eu sempre pedi ajuda dos meus guias, sempre pedi, sempre peço. Dificilmente me mandou uma luz aí e sempre deu certo. Outro dia tava 100%. Isso aí. Confiem no todo, confiem em quem lhes guia.
mas principalmente confiem em si mesmos. Voltem ao ponto 1 e façam tudo de novo. Achei bem interessante esses pontos, esses toques iluminados, porque foi basicamente me centrando neles que eu consegui trazer todo o estudo, me concentrar e buscar essas informações que a gente precisava conversar aqui hoje. Uhum. Então foi meio que um norte. E dá para usar tudo na vida, né? Principalmente a questão da confiança nos nossos guias, em nós mesmos, de que a gente não é melhor que ninguém, ter essa consciência de que quem nos rodeia, os nossos pais, nossos irmãos, as pessoas que cruzam o nosso caminho são todos filhos da luz, filhos de Deus. O caminho fica muito mais leve, assim. E daí tentar fazer esse exercício da respiração nos momentos de raiva, que não tá muito legal, que sente que vai transbordar. Então tentar voltar para o equilíbrio. Uhum. E esse exercício aqui da Rosa também achei bem interessante. Trazer serenidade e paz no coração. Ele ajuda, viu? Uhum. E era isso que eu tinha para hoje. Algum comentário? Alguma dúvida? Esse capítulo, assim, quando eu li, tipo assim, a gente vai chegando numa parte que a gente já vai tendo uma compreensão maior, porque a gente já vai construindo algumas coisas lá desde o início, né? Sim. E daí quando chegou nessa parte aí, é mais assim a prática do que a teoria, porque a teoria a gente já vem construindo. Então quando chega nessa parte assim, é tipo assim, ó, agora aqui você tá tendo um entendimento mais específico com esses entes aqui próximos, e é esse tipo de prática que se espera, né, que tem que se buscar. Sim. Então, tipo, é mais prática mesmo, né? E a ajuda que eu falo aqui não é questão material, Sim, mas saúde. Sim. Saúde, alguma coisa nesse sentido, Sim, sabe? eu também. E isso é uma forma de você demonstrar a sua gratidão. Uhum. Por ter... E a honra também. Exatamente, ó. É isso aí. Porque o Evangelho, ele traz também o ponto ali de a gente saber reconhecer e retribuir tudo que Sim. eles fizeram por nós. Bem no início fala. Bem no início, né? Eu lembro. Então, não deixar eles abandonados, digamos assim, Uhum, sim. na velhice Aqui é e a no segunda decorrer parte. da vida. Honrar seu pai e sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como fizeram por nós em nossa infância. Uhum. E às vezes esse distanciamento é que faz as pessoas se aproximarem. Valorizarem. Né? Valorizar, A exatamente. presença. Fica bem gostoso. Podemos encerrar? Podemos. Tem mais alguma coisa a ser dita? Não, por enquanto. Não, acho que vamos construindo. Né? Agora é botar em prática. É. Sim.